Hoje vamos ler e tecer um breve comentário sobre o Evangelho do dia, domingo do batismo do Senhor. E temos uma questão que precisa ser respondida. Se o batismo de João era apenas um sinal externo de conversão, purificar-se nas águas do rio, por que Jesus foi batizado? Se ele não tinha pecado e nem precisava de conversão. Assista o vídeo até o final e depois deixe o seu comentário. E peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. É importante para nós. Assim o vídeo alcança o maior número de pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Às margens do Rio Jordão, João Batista anunciava um batismo de conversão e batizava. Aqui temos uma grande mudança de direção, pois os judeus costumavam fazer uma peregrinação a Jerusalém, ao santuário da Cidade Santa. Mas agora eles vão para a beira do Jordão, ouvir o profeta. Desta maneira, João Batista desafia o templo, o esquema tradicional, e usa palavras duras, palavras de fogo, raça de víboras, palavras fortes, que chamavam à conversão. João chamava as pessoas para o batismo, uma imersão no Rio Jordão, que simbolizava a purificação dos pecados. Das águas saía uma pessoa nova, purificada, que indicava uma mudança de vida. Muita gente começou a pensar que João Batista seria o Messias anunciado pelos profetas, esperado pelo povo de Israel. Aquele que viria separar o puro do impuro e restaurar o reino de Israel. O povo estava nesta expectativa e todos se perguntavam se João não seria o Messias de Deus. Mas João foi categórico. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João sabe que ele não é o Messias e recorda a lei do levirato, que aparece no capítulo 25 do Deuteronômio. Segundo a lei do levirato, se o esposo morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria receber a viúva, para que ela pudesse ter um filho que levaria o nome do falecido. A viúva não poderia ficar com o estranho, mas com um cunhado. Aqui tinha o rito de tirar as sandálias. João Batista sabe que ele não é o noivo, mas Jesus é o esposo, chamado a fecundar Israel. A comunidade é comparada a uma viúva, sem filhos. E o Batista falava que o Messias batizaria com o Espírito Santo e o fogo. O fogo indica a punição,
o castigo. Mas Jesus rejeitará isso e falará só do batismo no Espírito Santo. João Batista, que tinha, como os demais judeus, uma concepção equivocada do Messias, incomodava as autoridades de Israel. Logo, foi preso e decapitado na prisão, porque pedia justiça. Mas se o batismo de João era apenas um sinal externo de conversão, purificação, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado, não precisa de conversão? Para Jesus, ser batizado por João significava aceitar o Calvário, sua morte na cruz. Era também um gesto de solidariedade, de amor, pois mesmo não tendo pecado, não precisa de conversão. Ele se aproxima dos pecadores. O batismo marcou o início do ministério, da vida pública de Jesus. No Evangelho de Lucas, o tema da oração é muito acentuado. No momento do batismo de Jesus, segundo Lucas, Jesus estava em oração. E o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma visível de uma pomba, pousou sobre Jesus. Ele é o ninho, ele é o lugar do Espírito Santo. E do céu veio uma voz que nos revelou a identidade profunda de Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O céu indica o lugar do Pai, a casa de Deus. E o céu se abriu. Significa que se estabelece uma comunicação em Jesus. Agora temos o céu aberto e o dom do Espírito Santo, a memória, o amor de Deus. Esta cena do batismo de Jesus, à beira do Jordão, nos recorda o livro do Gênesis. A criação, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas. Recorda também a história de Noé, o dilúvio, quando Noé soltou uma pombinha, que nunca mais voltou. Tudo indica uma nova criação. A voz do céu revela a identidade, indica a missão de Jesus. Temos uma nova epifania, uma nova manifestação de Deus que nos chama a acolher e a escutar o Filho. Jesus é o Filho amado. No batismo somos filhos de Deus, pedras vivas da comunidade de fé, a igreja. Nós não fomos batizados, nós somos batizados. Por isso hoje quero rezar pelos meus pais e também pelos meus padrinhos de batismo, pelo presente que me fizeram. Peço para você tirar um tempinho para falar do batismo com as crianças, mostrar para elas fotos e rezar pelos pais e padrinhos. É a nossa história. E agora, antes de abençoar você, abençoar a sua família, peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.